Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Bem, 7 erros muito comuns em cultos pentecostais. Quero tratar aqui com você esses elementos. Se você achar que tem algum item interessante a ser adicionado aqui nessa lista, coloca nos comentários deste vídeo. Se você achar que discorda de algum dos itens, comente qual item você discorda. E, se possível, mostre por que você discorda, certo? Para a gente poder crescer aqui no conhecimento e poder entender a interação e a interpretação dos demais. Lembrando que outras pessoas vão ver esse vídeo depois e a sua contribuição pode ser importante para elas, tá certo? Questões talvez que possam ser emblemáticas ou até proposições novas aqui, eu posso levar para o grupo do Telegram e lá a gente tratar com uma forma um pouco mais aprofundada, certo? Então vamos aqui para as questões. Primeira delas, fornecer oportunidades para muitos irmãos ao longo do culto. Este é um dos principais erros que podem ocorrer em um culto pentecostal. Por que isso? Um culto convencional, o culto pentecostal, ele tem sim a ideia de permitir que os irmãos possam ter oportunidades para contar um testemunho, contar uma bênção, expor até um texto da Bíblia, louvar o Senhor com um hino. Tudo isso é absolutamente normal. Inclusive, um dos pontos positivos de fazer parte de uma igreja como a Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. Contudo, o uso excessivo dessas oportunidades em um único culto é um problema. 10, 15 oportunidades. E isso pode esvaziar a ideia de comunidade, de adoração em conjunto da igreja. Então, ao invés de ter 10 pessoas, cada uma louvando a Deus com um hino, poderia se escolher 2, 3 hinos e essas 10 pessoas louvarem ao Senhor de uma só vez. Olha que interessante. Então, perceba que, inclusive, maximiza o tempo, que é a segunda questão que apresenta aqui. É a falta de administração do tempo em relação aí aos atributos, os itens, os elementos que existem dentro de um culto. E isso aí recai essa responsabilidade, obviamente, sobre líderes e pastores, né? Dirigentes de culto. Por quê? Porque eles têm, geralmente, 2 horas para poder administrar um culto. E quando chega num determinado momento do culto, geralmente lá para o final, algumas vezes, entrega para o pregador, para o pastor que vai trazer a palavra, ou o irmão, faltando 10, 15 minutos, e ainda pede para que aquela pessoa tenha sabedoria na administração do tempo, coisa que o dirigente até então, daquele culto, não teve durante quase 2 horas. Então perceba a distinção, a diferença que isso pode trazer para o bom andamento do culto. Então, estou apenas pedindo razoabilidade, não estou entrando na questão de quanto deve ser o tempo de cada um dos elementos, nem se o louvor é mais importante, se é a palavra que é mais importante, não estou nem entrando nessa questão, estou apenas falando de razoabilidade. Terceiro item, também muito importante, por mais que o culto possa ser barulhento, devemos respeitar os vizinhos da congregação. É isso mesmo, nós temos a liberdade de fazermos um culto barulhento, um culto pentecostal. Perfeito, tudo bem. Vamos entrar aqui se pode ou não pode. Podemos fazer sim. Agora a questão é, devemos pensar nos vizinhos. Quantos de nós teríamos a coragem de sermos de fato vizinhos, colados, parede com parede, de uma igreja pentecostal em específico? Talvez alguns de nós não teríamos essa coragem. Eu, particularmente, em algumas igrejas não teria essa coragem. Por quê? As pessoas não têm o discernimento de saber usar a liberdade que possuem de fazer um culto de adoração a Deus, de um culto público, e usam isso e, inclusive, afasta pessoas que estão em volta da congregação, mas porque percebe que aquelas pessoas não têm o discernimento de distinguir o que é minimamente razoável. Perceba que eu não estou falando que não é para não deixar de ter, não é para ter glória a Deus, ou aleluia. Não estou falando essa questão. Estou apenas mencionando que deve-se ter um discernimento, sabedoria quanto a estas questões. Quarto item. Não respeitar as orientações pastorais e dos líderes da igreja. Isso mesmo. Nós temos a liberdade do culto? Temos. Contudo, existe uma hierarquia dentro da igreja. E quem estabelece essa hierarquia? O pastor, bem como os líderes de um departamento, de um setor, de uma união de mocidade. Ou seja, esse pessoal, essas pessoas, elas possuem uma autoridade fornecida pelo próprio Deus, obviamente, administrada pelo pastor, pelo líder daquela igreja. E isso permite liberdade? Permite liberdade para os membros, mas contudo essa liberdade ela tem parâmetros de limite dados
pela autoridade, pela hierarquia ministerial, pela hierarquia eclesiástica dentro da igreja. Então, não é uma liberdade total que nós estamos falando. É sempre uma liberdade dentro de alguns parâmetros divinos. E o parâmetro que o líder, que o pastor vai trazer para a igreja, é um parâmetro, obviamente, que deve se buscar estar alicerçado na Bíblia, para não trazer um peso, um jugo maior para o povo do que aquilo que Deus tem estabelecido, tá certo? Esse é um ponto. Quinto elemento, movimento exagerado para locais aí, secundários na igreja. O pessoal se desloca para a direita, para a esquerda, buscando água, buscando ir ao banheiro. Isso é um problema. Por quê? Se você não tem um problema de saúde que force você a ter esse comportamento, ou uma necessidade extrema, né, de você ir ao banheiro, por exemplo, o ideal é que você aguarde o final do culto. Porque estamos num momento que é de louvor a Deus, de reverência a Deus. Talvez em outro ambiente a pessoa não tenha esse comportamento, mas alguns na igreja se sentem muito à vontade de fazer isso, né? E ainda dizem que estão na casa de papai. Estamos na casa de papai, mas temos que entender que o parâmetro de Deus é muito elevado do que ele requer de reverência para com ele. Então, ir a esses lugares, jogar a conversa fora no corredor de uma igreja, isso é uma falta de respeito, uma falta de reverência. Então, devemos ter esse mínimo cuidado para fazer isso no momento oportuno. Eu sei, a igreja é um lugar também de encontro social. Não estou desprezando essa possibilidade. Realmente isso é uma realidade. Mas saber que tem momentos antes culto, pós-culto, que você pode usufruir da bênção do contato social com os demais, tá certo? Outro elemento também, o sexto item, um dos erros mais comuns também em cultos pentecostais, é ficar conversando com a pessoa durante o culto, com a pessoa do lado. Então, assim, se você não é um obreiro, se você não é uma pessoa que está explicando algo para o bom andamento do culto, em relação à segurança, em relação ao próprio andar do trabalho, então, o ideal é que você fique em silêncio, se não for para dar um glória a Deus e aleluia, lógico, né? Aí você pode dar, mas se não for para isso, fica em silêncio. Não atrapalhe o culto do vizinho. A liberdade que você tem de falar pode atrapalhar a liberdade que o outro tem de adorar. Pense muito a respeito disso. A sua liberdade de falar pode estar cesseando a liberdade do outro de reverenciar a Deus e de louvar a Deus. Então, tome muito cuidado com o que você quer falar, se é algo realmente estritamente necessário para o bom andamento daquele culto, ou algo imprescindível, né, em relação à segurança, saúde e assim por diante. Sétimo item, inclusive esse item, o comentarista da lição bíblica, o pastor Ezequiel Soares, comenta isso na lição bíblica. É o uso do celular, o uso de equipamentos eletrônicos, ou até mesmo não eletrônicos, mas qualquer coisa que venha ter a sua atenção, né? O celular hoje acho que talvez é o principal. O uso do equipamento para você utilizar para ler um texto da Bíblia, para acompanhar um hino de louvor a Deus, perfeito. É muito proveitoso isso. Contudo, se não for com essa finalidade, ele vai trazer, obviamente, prejuízo quanto à sua atenção e tirar o foco do culto. Então, o ideal é que você deixe ele desligado ou no modo silencioso, mas que você depois observe as notificações. Mas depois do culto mesmo, não é depois, em algum momento durante o culto. É depois do culto. Isso para o bom andamento do trabalho. Para que você não possa perder a oportunidade de louvar e de glorificar a Deus, tá certo? Então, esse é um dos elementos. Alguém pode me perguntar assim, mas pode usar celular no culto? Na minha opinião, pode. Para que essa finalidade, sim, seja para o andamento do próprio culto. Agora, se você entende que na sua comunidade pessoas não vão entender que você, ao passar a tela no celular, você está talvez vendo um WhatsApp e não, na verdade, lendo a Bíblia, é melhor então que você fique com a Bíblia de papel, tá certo? Para evitar que pessoas possam ter um entendimento equivocado e se sintam também na liberdade de trazer os seus celulares e começar a virar um efeito problemático. Não porque as pessoas estão utilizando para ler a Bíblia ou acompanhar um hino, mas sim com a finalidade diversa do culto. Então, para que não provoque esse tipo de confusão, talvez seja interessante você, mesmo sendo um entusiasta da tecnologia e das ferramentas que permitem, o celular tem inúmeras traduções que você possa acompanhar, então fica essa dica para vocês, certo? Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você no nosso próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!